Pessoal, prazer estar falando com vocês aqui. Agradecer o André, toda a equipe da instituição pelo convite, pela parceria. Gosto demais de falar do assunto que a gente vai falar hoje. Então, se eu empolgar aqui, faz parte, tá? Que realmente é um assunto que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa área de tecnologia de forma geral. Então, pessoal, nosso assunto hoje é justamente essa expansão das criptomoedas, as inovações e tecnologias que elas estão trazendo aí para o futuro mercado global, tá? Então, vou pular aqui a apresentação. E aí, pessoal, eu faço um apelo aqui muito importante para vocês e desejo que todos compreendam bem, tá? O que eu vou dizer para vocês aqui, o que eu vou trazer aqui, de forma alguma é um material de recomendação de investimentos, tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Em momento algum, estou incentivando vocês a investir. A gente está aqui para falar sobre a tecnologia, sobre o que está por vir aí no futuro das criptomoedas e da economia global como um todo, porque vocês vão ver que tem um impacto bem grande aí. Eu trago essa imagem aí da Matrix. Acho que alguns aí já devem ter assistido o filme. Quem não assistiu, recomendo assistir para entender ainda mais a palestra. Mas eu trago essa imagem porque realmente vocês vão ingressar numa Matrix. Eu digo isso porque é um conceito totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com um ex-funcionário de banco e a gente ficou ali 2 horas conversando sobre criptomoedas. E muita coisa ele não entendia, não acreditava que funcionava daquela forma. Eu expliquei para ele algumas coisas. Então, é totalmente fora do contexto comum de mercado tradicional. É um conhecimento não é tão comum. Não é tão difundido. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são informações muito importantes, todas baseadas em dados, baseadas em fatos, tá? Então, convido vocês a entrar na Matrix aqui junto comigo e vamos entender um pouco mais sobre este assunto. Começando primeiro, falando sobre o que é o Bitcoin. A gente começa a quebrar a palavra e a gente já começa a entender. Bit está relacionado à computação, os bits da computação. E coin, a moeda do inglês, coin. Então, é uma moeda relacionada aí à computação, uma moeda digital. E aqui, pessoal, tem um ponto muito importante. Existe uma grande diferença entre moeda digital e moeda virtual, tá? Se alguém falar que o Bitcoin é moeda virtual, fiquem bravos com a pessoa, porque não é. Moeda virtual é uma moeda que não existe, que não tem valor. Ela é uma moeda de um jogo ali dentro daquele ecossistema. O Bitcoin é uma moeda digital, uma moeda que tem valor, que existe no meio digital, tá? E aí, a gente faz uma brincadeira, pergunta se o Bitcoin é ou não o ouro digital. No final da palestra, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas o Bitcoin é uma criptomoeda. O que é uma criptomoeda? É uma moeda criptografada, que possui uma estrutura de segurança sobre ela, sobre a estrutura dela. Então, ali no ano de 2009, entre 2009, 2008, 2009, principalmente 2009, que foi oficializado, o Bitcoin foi criado. A moeda Bitcoin foi criada e divulgada para a humanidade. E o criador do Bitcoin, nada mais, nada menos do que o famoso Satoshi Nakamoto. E aí, pessoal, tem uma grande incógnita aqui. Não se sabe se Satoshi Nakamoto é uma pessoa, se é uma entidade, o que é. Quando eu digo entidade, uma empresa, tá? Uma corporação. Não se sabe o que é. Então, ele entrou no anonimato. Ele publicou em um fórum na internet sobre o Bitcoin, ele foi se popularizando e o Satoshi Nakamoto entrou no anonimato. E comecem a perceber, pessoal, essas características que são bem importantes, tá? E aí eu trouxe para vocês o Bitcoin, a gente vai ver um pouquinho mais à frente ali, que o Bitcoin ele é formado por blocos, uma cadeia de blocos. E dentro do bloco Gênesis, que é o primeiro bloco do Bitcoin, existe a manchete de um jornal lá dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: chanceler à beira de segundo resgate aos bancos. Então, pessoal, o Bitcoin, ele foi criado, ele é a primeira criptomoeda, e ele foi criado justamente para ir contra essa ideia do governo resgatar o banco. Então, lá na crise de 2008, que teve nos Estados Unidos, teve muito essa questão do governo resgatar os bancos com o dinheiro da população. Então, o Bitcoin meio que foi criado em protesto a isso. Então, esse é um dos objetivos do Bitcoin, essa liberdade, tá? E aí, a curiosidade que eu trago para vocês aqui é que a primeira transação comercial do Bitcoin foi dia 22/5/2010. E nesse dia, todo ano se comemora o Pizza Day, o dia da pizza. Por quê? Porque essa primeira transação comercial
ela foi feita por um programador que comprou duas pizzas, ele comprou duas pizzas com 10 mil bitcoins. Ele enviou 10 mil bitcoins e recebeu duas pizzas. Lembrando que, vocês podem até pesquisar aí enquanto eu estou falando para vocês, lá em 2009 o bitcoin valia centavos de dólares, tá? Então, para você pagar uma pizza, precisava de 10 mil bitcoins. E agora, quanto valem 10 mil bitcoins em reais? Vamos pensar em reais, tá? A gente chega aí na casa dos bilhões. Então, imagina, se esse cara que recebeu os bitcoins guardou até hoje, ele está bilionário. Mas, muito provavelmente, ele não deve ter guardado esses bitcoins, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, tá? E aí, pessoal, a gente começa a entrar num paradigma aqui muito importante, que é o padrão ouro. A gente começa a trazer um pouco da história aqui também. O que foi o padrão ouro? Só para vocês entenderem. O padrão ouro está relacionado à moeda tradicional, a moeda que a gente usa no nosso dia a dia. Dólar, real, euro, enfim. O padrão ouro, qual que era a ideia dele? A moeda, ela era atrelada a uma quantidade específica de ouro. Então, os governos, no início ali por volta da década de 1970, antes da década de 1970, era utilizado esse padrão ouro, onde você poderia converter o seu dinheiro em barras de ouro, uma quantidade específica de ouro. Então, a gente tinha uma correlação, era paralelo, determinada quantidade de dinheiro equivalia a determinada quantidade de ouro, tá? Então, era uma proporção de 1 para 1. E isso era o padrão ouro, ou seja, a moeda do governo, ela era lastreada ao ouro, tinha um lastro do ouro, e isso era muito importante, significava que aquela moeda tinha valor, porque ela estava relacionada ao ouro. A mesma quantidade que você tinha de moeda, que você tinha daquele dinheiro, você tinha em ouro, isso na reserva do governo, na reserva do país. E aí lá em 1970, a gente teve essa quebra, então os Estados Unidos suspendeu essa possibilidade de converter dólar para ouro, e aí encerrou oficialmente o padrão ouro, tá? E o que acontece, pessoal? A partir desse momento, a moeda perdeu o lastro no ouro. Agora, a gente até faz uma brincadeira, que a moeda que a gente utiliza, ela é baseada, ela é lastreada no político, ela é lastreada na confiabilidade ali do político, né? A gente até faz essa brincadeira, né? Então, o lastro da moeda hoje em dia é com base na honestidade do político. Então, a nossa moeda ela é conhecida como moeda fiduciária, tá? E aí, o que significa fiduciário? Vem do latim fiducia, que significa confiança. Alguém já se perguntou o que faz o real valer o que ele vale? Alguém já se perguntou o que faz o dólar valer o que ele vale? Então, é justamente a confiança, a crença que é aquele valor, tá? Acreditem se quiser, é isso. Porque perdeu o laço que a gente tinha do ouro, perdeu aquele valor. Então, é baseada na confiança, na crença daquelas pessoas. Podem pesquisar, pessoal, é exatamente isso, por incrível que pareça. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico, tá? Vocês podem pesquisar no Google também aí, o gráfico do real. E ali eu marquei o ponto que a gente está atualmente, dia 24 de outubro aí, e a gente consegue ver que o real tem se desvalorizado cada vez mais se comparado ao dólar. Lembrando que quando saiu o real, ele era pareado ao dólar. Um dólar era um real, era muito pareado, era bem certinho ali. Com o tempo, o real foi perdendo valor. Vocês vão encontrar várias notícias aí na internet que o real é uma das moedas que mais se desvalorizaram. Chegou a bater o 6º lugar no ranking das moedas que mais se desvalorizaram. Então, pessoal, quando vocês perceberem alguém falar, nossa, as coisas estão caras. É claro, em alguns momentos, a depender da demanda e oferta e demanda, as coisas podem subir de preço. Mas na grande maioria das vezes, as coisas não estão caras. O real, a moeda fiduciária, que está perdendo valor ao longo do tempo. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa reflexão, essa provocação para vocês pensarem, tá? Então, a gente tem um gráfico, a gente tem um dado que isso é mais que verdade, mais que concreto. E aqui eu trago para vocês, pessoal, o gráfico do Bitcoin. O que vocês acham desse gráfico do Bitcoin comparado com o real? Se você recebesse o seu salário em Bitcoin, o que você acha que estaria acontecendo com a sua vida financeira hoje? Isso aqui, o Bitcoin, pessoal, aqui nesse gráfico, ele está representado pelo dólar, porque o dólar é a moeda que a gente tem como referência no mundo. Então, a gente compara com o dólar. Só que um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, tá? Aqui a gente compara com o dólar para a gente ter uma noção de quanto que vale um Bitcoin,
Então, ali no caso, 67 mil dólares, tá? Então, só para vocês terem essa noção. A moeda fiduciária, a nossa moeda FIT também, que é a nossa moeda emitida pelo governo, ela tem perdido valor ao longo do tempo. Não é só o Brasil, pessoal, isso é geral, todos os governos. E aqui eu trago um ponto de atenção para vocês. Depois da palestra, pesquise um pouquinho sobre o país El Salvador. Foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Então, além deles terem a moeda do país, eles também trabalham com o Bitcoin ali dentro. Então, depois dê uma pesquisadinha sobre isso. Isso ajudou a alavancar um pouco mais a economia do país. Claro que não resolveu todos os problemas, mas ajudou a melhorar bem ali a situação. E aí, pessoal, a gente tem um ponto bem importante aqui em relação às criptomoedas, ao Bitcoin especificamente. O Bitcoin, ou seja, BTC, que é a sigla de abreviação, ele é limitado a 20 milhões de unidades. Vocês sabem quantas unidades tem de real? Ninguém sabe, nunca vão saber, porque o governo está sempre imprimindo mais, conforme ele precisa. Então, o Bitcoin, ele não sofre inflação, como acontece com a moeda fiduciária. Qualquer moeda que é fiduciária, ela tem inflação. Vocês sabem bem o que é inflação. É você ter muito dinheiro e pouca oferta dele ali. Então, o governo começa a imprimir dinheiro, e aí isso vai aumentando a quantidade de dinheiro que existe, e isso gera uma inflação. Não só isso, outros pontos também podem gerar inflação. Mas o Bitcoin não tem inflação, ele tem uma quantidade específica, não vai existir mais nem menos Bitcoins do que 21 milhões de unidades. E aí, tem um detalhe, pessoal, o Bitcoin, a cada 4 anos aproximadamente, ele tem o que a gente chama de halving. O que é isso? É um evento que diminui a quantidade de bitcoins que é criado. Os bitcoins, eles não têm as 21 unidades criadas todas. Essas 21 milhões de unidades vão sendo criadas ao longo dos anos. Como é que ela é criada? As pessoas colocam computadores, dispositivos específicos ali para poder fazer a mineração. O que é a mineração? Se eu passar bitcoin aqui para o André, alguém vai precisar aprovar essa transação. Então, quem minera Bitcoin é a pessoa que tem a máquina específica que vai aprovar essa transação do meu Bitcoin saindo da minha carteira, indo para a carteira do André. Então, minerar isso é você aprovar, validar as transações que acontecem na rede. Então, conforme essa mineração acontece, as transações são aprovadas e você tem uma recompensa, você ganha uma determinada quantidade de Bitcoins para isso. E essa quantidade de Bitcoins que você ganha, que todas as pessoas que estão na rede ganham, ela vai caindo pela metade a cada 4 anos. Então, olha só que interessante, o Bitcoin, além de ser limitado, ele é deflacionário. Ele não sofre inflação e sofre aí um processo deflacionário. Então, é um ponto bem importante a gente pensar. E aí eu trago outro ponto aqui para vocês. O que são criptomoedas? A gente já falou que moedas criptografadas, tem a proteção de criptografia. Por isso elas são tão seguras. E aí nós temos, dentro das criptomoedas, além do Bitcoin, o Bitcoin foi a primeira, se popularizou muito, nós temos as altcoins. O que significa altcoins? Coins são moedas e alternativas. Moedas alternativas ao Bitcoin. Então nós temos várias moedas alternativas ao Bitcoin. Temos o Ethereum, Dash, Nano, Litecoin, uma lista enorme. Depois eu vou passar para vocês um site onde vocês conseguem pegar a lista de todas as moedas que existem. E são muitas, muitas mesmo, tá? Então, a cada dia, às vezes, criadas novas moedas. E aí, desse volume de moedas, de criptomoedas que são criadas, provavelmente 99,5% ali, ou algo próximo disso, não tem valor. São projetos que, ao longo do tempo, vão perder valor, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? E o que é stablecoin? Então, altcoin é uma criptomoeda, que é alternativa ao Bitcoin. É qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. É um projeto alternativo ali. E stablecoin, pessoal, também é uma criptomoeda. A stablecoin, ela é uma altcoin, de certa forma, porque ela é alternativa ao Bitcoin. Só que qual que é a grande característica da altcoin? A stablecoin. A stablecoin, ela é uma moeda estável. Ela é pareada ao dólar, por exemplo. Então, existem várias moedas que são estáveis. A Dash, Tether, o SDT. Então, são várias criptomoedas que são estáveis. Ou seja, elas são pareadas ao dólar. Qual que é a diferença do Bitcoin para uma moeda estável, para uma stablecoin? Qual que é a diferença de uma altcoin como Ethereum para uma stablecoin?
vocês devem ver bem aí nos gráficos que o Bitcoin, ele oscila muito de preço, ele sobe muito de preço, cai muito de preço. E a stablecoin? A stablecoin, como o próprio nome já diz, ela é estável, ela se mantém num preço só, porque ela é pareada ao dólar. Então, se o dólar subiu para R$10, comparando com o real, tá? A stablecoin também vai passar a valer R$10. Então, ela está juntinha ali com o dólar, que era o real antes, né? Ele era pareado. Então, a stablecoin é isso. Você consegue manter o seu dinheiro de forma estável em criptomoeda. Então, se você colocou R$5.000 numa stablecoin, esses R$5.000 vão se manter lá estáveis, a não ser que o dólar suba de valor, e aí o seu dinheiro vai subir de valor também, mas acompanha o dólar, tá? Então, são moedas que não têm grandes oscilações de valores. E aí, aqui a gente tem também um ponto bem importante, tá? Que é a blockchain. O que é a blockchain? A blockchain, pessoal, é a rede do Bitcoin. É a rede onde o Bitcoin mora, onde ele foi criado. E essa rede blockchain é a rede, como o próprio nome já diz, é uma rede de blocos encadeadas. Então, são blocos de informações que estão encadeados um no outro. Estão encadeados de forma segura, para não ter brecha, tá? E, é claro, você consegue, através dessa tecnologia, criar blockchains para outros fins que não seja o Bitcoin, que não seja uma criptomoeda. Existe essa possibilidade também, tá? Qual que é a vantagem da blockchain? Blockchain é uma rede extremamente segura. Quem é da área de redes de computadores aí, quem gosta dessa área, convido a pesquisar um pouquinho, porque é uma rede extremamente segura. Todos sabem que a computação quântica está evoluindo muito e existe uma ideia de que a computação quântica vai conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin. Apesar da computação quântica já ter evoluído bastante, ainda não conseguiu quebrar a criptografia do Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia. Criptografia aí da blockchain, tá? Então, é uma rede extremamente segura. Conforme a computação quântica vai evoluindo, o blockchain vai evoluir junto. Então, vamos ver o que vai acontecer no futuro. O que a blockchain faz, pessoal? Qual que é a vantagem de utilizar essa rede, tá? Essa rede, ela permite você registrar transações de forma imediata. Então, você enviou ou recebeu criptomoeda, faz o registro. Não precisa ser necessariamente criptomoeda, tá? Pode ser outras coisas também. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Os dados são confiáveis, por quê? A rede blockchain, ela não é centralizada, e essa é a grande sacada do Bitcoin. Ele não é centralizado, ele não é de uma pessoa. Não é uma pessoa que é dona da rede. Existem milhares de computadores espalhados no mundo todo, conectado, mantendo essa rede funcionando. Eu posso participar dessa rede, o André, qualquer um de vocês que pode entrar nessa rede e participar dela. Validando transações, recebendo ali recompensas de bitcoins por validar essa transação. E aí, por que ela é extremamente confiável? Porque se eu quiser falsificar ou alterar uma transação, eu tenho que passar em todos os milhares, dezenas de computadores que estão espalhados no mundo inteiro e alterar essa informação ao mesmo tempo em todos. Então, imaginem só que é algo bem complexo de se fazer. Até hoje não foi possível fazer. Então, essa é a grande sacada do Bitcoin. Ele é descentralizado. Então, aconteceu, para vocês terem uma ideia, se todo mundo parar de minerar Bitcoin, a rede pode deixar de existir. Uma ideia, tá? É só uma ideia. O que aconteceu? Na China, as pessoas mineram muito Bitcoin lá, porque a energia elétrica é mais barata. Para minerar Bitcoin, você precisa de um equipamento específico, que você conecta na internet e conecta na energia elétrica. E o consumo de energia elétrica é extremamente alto. Então, a China, o país proibiu isso. Isso virou algo ilegal lá dentro. Você poderia ser preso por isso. E aí, o que aconteceu? Grande parte dos mineradores, uma grande parte mesmo, pessoal, porque lá estava bem concentrado, saíram da China e migraram para outros países. Então, o que eles fizeram? Tiveram que desligar as máquinas, migrar para outros países e depois religar essas máquinas. E adivinha o que aconteceu com a rede blockchain? Nada. Ninguém percebeu nenhum tipo de movimento. Imaginem só, um grande volume de pessoas participando dessa rede, desligando as máquinas, nossa, a rede travou. Não, Bitcoin continuou funcionando, ninguém percebeu nada. O que acontece é que ele equilibra a dificuldade de mineração, porque tem menos pessoas trabalhando. Ele é extremamente inteligente, tá? Então, os dados são confiáveis por conta disso, a distribuição, a descentralização, e esse é o ponto-chave das criptomoedas. Você tem as transações de forma transparente, você tem como se fosse um livro caixa ali dentro, onde você vê todas as transações. Quem que enviou,
é qual carteira que enviou, qual carteira que recebeu e o valor da transação. Só que você não sabe quem que é o dono da carteira. E aí entra a questão da privacidade. Tá? Você sabe quem recebeu, quem enviou, o valor, mas você não sabe quem que é o dono daquelas carteiras. Você tem só o endereço da carteira. E aí a gente entra na questão da privacidade. Os dados da blockchain são imutáveis, porque eu falei para vocês, para mudar tem que passar em todas as máquinas ao mesmo tempo mudando aquele dado. Não tem jeito de fazer isso. A blockchain, a rede blockchain, ela pode ser utilizada para combater fake news. Imaginem só, a gente tem um local onde todas as notícias são registradas na blockchain. E aí, se você receber uma notícia, aquela notícia não está registrada na blockchain, ela tem grandes chances de ser uma fake news. É possível registrar uma fake news na blockchain? Da forma como for criado o sistema, não vai permitir. Depende muito de como for criado. Imagine que uma fake news seja registrada na blockchain. Vários computadores vão ver aquela notícia e vão invalidar ela. E ela vai passar a ser uma fake news imediatamente. Então, a gente tem uma rede extremamente segura. A rede blockchain, ela elimina a necessidade de você ter intermediário. Então, por exemplo, eu não preciso ter um banco, eu não preciso ter uma agência para transferir dinheiro. Eu posso passar o dinheiro da minha carteira direto para a carteira do André, sem precisar de ninguém intermediário, simplesmente das máquinas lá minerando e aprovando as transações. Então a gente para de ter um intermediário. E aqui, pessoal, dentro da blockchain, a gente tem também o que a gente chama de smart contracts, que são os contratos inteligentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. E aí o último ponto que eu deixei ali foi em relação às eleições. Imaginem só, pessoal, por que não usar a blockchain para fazer eleição? Imaginem só a gente registrar todos os votos na blockchain, e aí qualquer pessoa pode validar aqueles votos, e aí a gente não tem problema de confiabilidade. Fica aí a dica, né? Fica aí a ideia para vocês sobre isso. Então, a rede blockchain, para resumir, ela é como se fosse um livro caixa. Ela é uma rede onde tem todas as transações registradas ali, tá? E não se apeguem à ideia só de moeda, só de dinheiro. Dá para fazer outras coisas, dá para registrar outras informações ali, como, por exemplo, essas que eu citei aqui para vocês. Pessoal, agora eu vou deixar até um desafio para vocês aqui, ó. Trouxe aqui algumas notícias, só para a gente descontrair um pouquinho. A notícia mais recente, né? Tesouro Direto tem negociações suspensas pela 4ª vez por causa de greve de servidores. Por que eu estou trazendo notícia do mercado tradicional para cá? Porque, pessoal, quando a gente entra no assunto de criptomoedas, a gente tem que falar da tecnologia, do conceito, e temos que falar do mercado, tanto tradicional quanto o mercado de criptoativos, porque é um mercado que está crescendo muito. E aqui eu quero trazer uma comparação. Muitos aqui devem saber, mas o Tesouro Direto, ele é algo extremamente seguro aqui no país, porque você investe o seu dinheiro lá, renda fixa, extremamente seguro, tudo mais. Tem garantias, enfim. Então, algo que é extremamente seguro já foi suspendido pela 4ª vez só esse ano, né? Então, tem a notícia aí, tá? Outras notícias. Pix já foi normalizado, diz Banco Central após amanhã de instabilidade em todo o país. Então, temos aí também bastante instabilidade no Pix, no sistema financeiro bancário aí que a gente utiliza. Agora eu faço um desafio para vocês. Procure alguma notícia falando que o Bitcoin saiu do ar. Procure alguma notícia falando que o Bitcoin está com instabilidade. Provavelmente vocês não vão encontrar. Se alguém encontrar, por favor, mande o link aqui no chat para a gente ver. E aí a gente vai avaliar também se é fake news, né? Porque vai que é fake news, né? Então, pessoal, a gente faz uma brincadeira aqui, mas é para vocês entenderem que a tecnologia é algo extremamente inovador. É algo que existe desde 2008, 2009 ali, mas que vem trazendo tanta inovação, tanta segurança para a rede, que a gente precisa falar desses pontos importantes. E aqui tem um detalhe, tá? Eu falei para vocês que os dados da rede, eles são imutáveis, correto? Mas aí a gente tem uma exceção, que a gente chama de hard fork, que é a bifurcação, tá? O que é essa bifurcação? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é esse hard fork, se realmente dá para mudar os dados na rede blockchain. Então eu falei das vantagens, estou falando agora das desvantagens, que é esse hard fork. Outra desvantagem é o grande volume de dados. Você armazenar um grande volume de dados na rede, isso às vezes pode ser complicado, né? Então é uma coisa que precisa ser melhorada na rede da blockchain. E eu trouxe uma notícia para vocês, pessoal, deixei o link aí, e trouxe o título dela. Só para a gente poder fazer uma comparação, os cientistas, eles criaram um estudo e eles tentaram atribuir peso
peso mesmo, massa, a informação. Então, eles pegaram a informação digital, fizeram alguns cálculos e tentaram simular como se ela fosse física, e se ela fosse física, qual o peso que ela teria no mundo real? Seria em gramas, seria em quilos? Então, os cientistas fizeram esse estudo, tá? É um estudo científico, tá aí o link para vocês. E aí saiu a matéria. O peso da informação digital pode alcançar a massa da Terra em 2025 anos. Em 225 anos. Então, pessoal, a massa da Terra é essa que eu deixei para vocês aí, ó. 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilos. Depois vocês fazem a conta aí e vejam o resultado que dá isso. Lembrando que é uma massa aproximada. A massa da Terra é aproximada. Ninguém pôs a balança lá e mediu para ver o peso do planeta. Mas é aproximado com base em cálculos. A gente sabe que a área de astronomia acerta bastante coisa em relação a esses cálculos. Então, imagine só, em 225 anos, se a informação tivesse um peso em gramas ou em quilo, a informação que nós temos hoje, informação mesmo de dados, ela iria passar o peso, a massa do planeta Terra. Então vejam quanta informação a gente tem. Isso aqui é um comparativo para vocês terem ideia do quanto de informação estamos gerando e o quanto de informação temos armazenadas hoje. Então isso aqui é para vocês refletirem mesmo. E aí falando sobre as desvantagens do Bitcoin, né? Trouxe aqui para vocês, a tecnologia blockchain é 100% segura, não é vulnerável. Falei para vocês que tem a questão do hard fork. O que é o hard fork? O hard fork é você quebrar, você dividir a rede em duas ou mais redes. Você quebra ela, você corta essa rede. Só que para fazer isso, tem que ter um consenso de todo mundo que está na rede. Tá? E não é simples assim também. Então, depois vocês podem pesquisar, o Bitcoin Cash, por exemplo, foi um hard fork. Só que a rede do Bitcoin, ela continuou, ela não parou. E aí, eles fizeram um hard fork, o pessoal não concordava com o caminho que o Bitcoin estava seguindo, uma equipe específica ali fez o hard fork e criou o Bitcoin Cash, que é uma outra rede, que é uma outra moeda chamada Bitcoin Cash. Mas a rede do Bitcoin não foi afetada, ela só teve essa quebra, derivou-se uma outra ali a partir dela. E aí, uma outra desvantagem que nós temos na rede é o ataque de 51%. E olha só que interessante, esse ataque de 51%, ele só é possível se uma instituição, se uma pessoa deter 51% da rede. Ou seja, se essa rede for centralizada. Então, a rede das criptomoedas, o Bitcoin especificamente, é uma rede totalmente descentralizada. Então, tem várias pessoas minerando, vários computadores espalhados no mundo inteiro, aprovando transação e recebendo Bitcoin por isso. Então, ela é totalmente descentralizada. Mas existem criptomoedas que são mais centralizadas. Então, se a instituição, se o dono daquela criptomoeda tiver 51%, ou se outra pessoa, outra entidade tiver 51% de poder naquela rede, ela pode alterar as transações da rede, ela pode excluir as transações da rede. Então, vejam que a desvantagem da rede blockchain é você centralizar ela. O foco dela tem que ser a descentralização. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Falando para vocês aqui sobre smart contracts ou contratos inteligentes, pessoal, isso aqui é algo fantástico, isso aqui veio muito relacionado aí a Ethereum, que é uma altcoin. Então, o Bitcoin veio com foco nessa liberdade de você ter o seu próprio dinheiro. E o Ethereum veio na ideia de trazer algumas soluções para a rede, que é, por exemplo, smart contracts. O que são esses contratos inteligentes? Até um tempo atrás eu fiz um podcast com um advogado falando sobre essa questão. Hoje nós vamos no cartório, fazemos registro de documento, quando casa também faz registro da certidão ali, enfim. Todos os documentos são registrados em cartório. Imagine você ter os documentos registrados na blockchain. Tá? Então esses documentos passariam a ser registrados na blockchain. A gente não precisaria de um cartório para isso, seria tudo automatizado através de algoritmos. E agora com inteligência artificial, mais fácil ainda. O que seria um exemplo de um contrato inteligente? Imagina só, eu com o André aqui, a gente vou comprar o terreno do André. O André está vendendo um terreno ali de esquina, bem legal, um bairro bacana. Vou comprar o terreno do André que eu quero fazer um prédio ali. Vou vender meus bitcoins e vou fazer um prédio. E aí, a gente não precisa de um intermediário. A gente pode ter um contrato inteligente, a gente mesmo cria esse contrato. É claro, né, não é tão simples assim criar, mas só para trazer para vocês que não precisaria necessariamente ter um intermediário, pode ter, mas não precisa.
Temos o contrato pronto, as cláusulas são, quando o dinheiro cair na conta do André, meus bitcoins caiu na conta do André, o valor é exatamente o que está proposto no contrato, automaticamente os algoritmos vão gerar a escritura para mim do terreno. Automaticamente os algoritmos vão passar o terreno para o meu nome. Eu não vou precisar ir no cartório, não vou precisar ir em lugar nenhum. Através da própria rede. Olha só que interessante. A gente tem um contrato, tem várias cláusulas, conforme as cláusulas são aprovadas, e, por exemplo, a última cláusula que não foi aprovada ainda é a transação do dinheiro. Mandei o dinheiro para o André, a rede identificou que caiu o dinheiro, bateu as informações, o valor, já automaticamente gera a escritura. Então, é um exemplo, tá? Mas você pode derivar isso para muita coisa. Então, vejam só como a gente consegue automatizar e, muito além disso, a gente consegue criar uma camada de segurança fantástica em cima desse processo, que hoje está nas mãos aí do cartório, né? Então, os smart contracts, a gente tem a confiança, a descentralização e a autenticidade. A gente consegue garantir que eles são autênticos. Por quê? Porque a rede é descentralizada. Então, os contratos estão sendo criados na blockchain. Rede descentralizada. Por que a rede é de confiança? Porque tem vários, a gente chama de nós, tá? Várias pessoas, vários computadores ligados ali, nós chamamos de nós. Então, tem vários nós que vão validar se aquela transação é verdadeira ou não. Então, a gente tem a confiança e a autenticidade. E aí, eu até coloquei para vocês ali, será que é um novo reconhecimento de firma e autenticação em cartórios? Imaginem só que interessante, né? E aí, com base nesse assunto, eu trouxe para vocês aqui um outro fato bem importante, que é um case de sucesso, tá? Nós temos uma empresa chamada Original Mine, que é uma empresa, olha só, pessoal, é uma empresa brasileira, uma startup brasileira, agora não é startup mais, cresceu. Era uma startup brasileira e, infelizmente, que no Brasil algumas coisas não têm valor. As pessoas não enxergam valor em coisas que realmente têm valor. Parece que eles não enxergam o ouro, né? Enxergam outras coisas. Então, o que aconteceu? Essa startup nasceu aqui no Brasil, uma startup brasileira. O que ela faz? Exatamente o que a gente acabou de falar aqui. Ela faz autenticação de documentos, qualquer tipo de documento, na blockchain. Essa startup, pessoal, ela foi convidada, o dono dela foi convidado a ir para Tallinn, que é a capital da Estônia, e ganhou cidadania de ficar ali no país, trabalhando e tudo mais. Então ele foi convidado a ir para lá por conta da tecnologia, por conta do trabalho que a startup dele estava fazendo. E a startup dele foi só crescendo. E essa demanda está só aumentando também. Então, vejam só que interessante, era uma startup que deveria estar aqui no Brasil, contribuindo para uma tecnologia dessa, mas ela, aqui no Brasil, ela passava por muitas dificuldades para conseguir avançar e crescer. Então, existem outros países que facilitam isso. Então, isso acaba sendo uma dificuldade bem grande aí para os empresários, né? E aí, pessoal, falando em segurança, falando em dinheiro, a gente não pode deixar de falar das wallets, que são carteiras, tá? E aí, existem vários tipos de carteiras, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia. É onde você vai guardar os seus bitcoins. E aí, um ponto importante, tá, pessoal? O Bitcoin ele não sai da blockchain. Às vezes pode dar a sensação, a impressão de que o Bitcoin ele sai da blockchain, ele não sai. Então, por exemplo, você pode ter uma carteira de papel, onde você vai num caixa eletrônico específico, né? Tem algumas cidades que tem, já aqui no Brasil, caixa eletrônico de criptomoeda, e aí ele imprime para você esse papelzinho aí que está no slide. E aí tem o QR Code, e aí tem o registro do Bitcoin aí. Você pode andar com esse papel. Andar não, você pode guardar os seus Bitcoins aí nesse papel. Aí ele está guardadinho aí. Mas o Bitcoin, pessoal, ele não sai da blockchain e vai para o papel. Isso é um conceito bem importante de entender. Dentro desse papel, dentro da sua carteira, fica registrado informações que vão te possibilitar acessar os seus Bitcoins na rede blockchain. Tá? É só uma porta de entrada. Você está abrindo ali a chave, tirando o cadeado, rompendo as trancas todas ali para acessar o seu dinheiro. Mas o Bitcoin sempre vai ficar na blockchain. Tá? Então é um conceito bem importante de entender. E aí nós temos a possibilidade de ter carteiras mobile. Você pode salvar suas criptomoedas, Bitcoins no celular. Você instala o aplicativo e você tem a carteira no seu smartphone, no seu celular. E existe a possibilidade de você ter também o Bitcoin em 3D. Até trouxe aqui para vocês, ó, o Bitcoin, eu imprimi o Bitcoin na impressora 3D e eu posso passar esse Bitcoin aqui para o André e o André pode trocar comigo aí o terreno, tá? É brincadeira, tá, pessoal? Só para vocês verem que eu imprimi a logozinha do Bitcoin na impressora 3D, um chaveirinho, né? Não tem valor nenhum isso aqui, foi só para brincar mesmo, para descontrair aqui um pouquinho. Mas existem outras possibilidades de carteiras também, tá? Essa 3D foi só brincadeira. Você pode ter carteira
no seu desktop. Então, você pode instalar softwares no seu computador e salvar as suas criptomoedas no seu próprio computador. Você pode ter também o que a gente chama de carteira hardware, que você tem uma espécie de pendrive. E aí tem várias, tem a Ledger, tem a Nano, Trezor, tem outras aí. Como que funciona essa carteira hardware? Talvez ela é um pouco mais difícil de entender. A carteira hardware é você ter como se fosse um pendrive, um tokenzinho ali. Você abre a carteira no seu computador, você vai fazer uma transação, aí você vai espetar esse pendrivezinho aí, essa hard wallet, essa carteira hardware no seu computador. E aí, você, quando for fazer a transação, ela vai apitar na tela ali para você pressionar o botão, para você aprovar aquela transação. Algumas pedem até mais uma senha. Então, é uma forma de você ter uma segurança, ou seja, se alguém invadir o seu computador, ele pode até acessar a sua carteira, mas ele não vai conseguir aprovar a transação, porque ele precisaria estar fisicamente no seu computador para pressionar o botão ali nesse pendrivezinho. Então, é uma nova forma também de você ter mais segurança. E aí, pessoal, esse tipo de carteira de hardware, elas são um pouco caras, tá? Elas são indicadas para quem tem um valor bem grande em criptomoedas, porque aí realmente você tem que aumentar a segurança conforme aumenta o seu valor ali guardado. E eu trouxe para vocês aqui o site dash.org. Nesse site vocês encontram várias informações sobre criptomoeda. Dash é uma criptomoeda, uma altcoin. E aí dentro desse site vocês encontram várias wallets, várias carteiras. Então temos a Exodus, temos a carteira Edge, temos a Dash para Android, tem carteiras para iOS. E aí você pode baixar esses aplicativos no seu smartphone e guardar suas criptomoedas. E aí, pessoal, aqui eu faço um apontamento bem importante, tá? Qual que é a ideia de você guardar a criptomoeda, né? A ideia da autocustódia. Hoje, você guarda o seu dinheiro no banco. Você guarda o seu dinheiro na conta do banco. Não tem como fugir disso, né? Todas as formas que a gente pensar aqui vai estar relacionado a isso. Mas você pode ter o seu dinheiro em casa, fisicamente. Só que aí o seu dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Se você deixar no banco ali, vai rendendo juros. E o que acontece com as criptomoedas? A criptomoeda, ela tem autocustódia. Então, quando você tem uma carteira instalada no seu smartphone, instalada no seu computador, essa carteira, ela é sua mesmo, tá? Ninguém consegue acesso a ela. Quando você tem um dinheiro no banco, né, vocês sabem aí que teve história aí no Brasil que o governo acabou, né, pegando o dinheiro da turma ali que estava guardado no banco. Então, tem um tanto de lei hoje para não acontecer isso mais, mas enfim, o dinheiro não é nosso, porque se alguém do governo quiser ir lá e pegar, pode. Ele consegue, não é que pode, ele consegue, né? Então, as criptomoedas isso não acontece, tá? Ninguém consegue ter acesso, só para fazer um comparativo, tá, pessoal, para vocês entenderem. Ninguém consegue acesso às suas criptomoedas, a não ser você mesmo. Ou se você passar a sua senha para alguém, tá? As carteiras, elas são protegidas por palavras-chave, geralmente são 12, 24 palavras-chave e mais uma senha. Então, se você perdeu essas palavras-chave, já era. Você perdeu o seu dinheiro. Então, acontece muito de pessoas levarem o computador para formatar, jogarem HD fora, tem muita notícia disso, vocês podem pesquisar aí. E aí eles esquecem que a criptomoeda estava guardada ali, ou na época que guardou, não tinha tanto valor, e agora tem muito. E aí eles esqueceram a senha. Eles contratam hackers para tentar recuperar a conta, para tentar quebrar a criptografia, e não consegue quebrar a criptografia. Se você perder a senha, as 12 palavras e a senha, você não consegue acessar a sua carteira. Nenhum hacker consegue acessar, devido à criptografia. Então você tem uma autocustódia. Essas criptomoedas, elas são suas de verdade. Então com você ali, você tem que tomar conta dela. Você tem que aprender a ser uma espécie de banco e gerenciar ali as suas criptomoedas, tá? Então, essa é a grande diferença entre a moeda tradicional, a moeda fiduciária, e a criptomoeda, onde você tem a autocustódia. A moeda fiduciária, a gente sabe que a gente não tem a autocustódia. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas vale a pena refletir e entender essa discrepância que nós temos das tecnologias. E aí eu trouxe aqui para vocês um outro tópico que é sobre as exchanges. O que é exchange? Exchange é um intermediário, tá? Quando você entra na bolsa de valor, você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário, você usa uma corretora. A XP é uma corretora, Nubank também tem uma corretora, que é a Nuinvest, enfim. Agora está dentro do aplicativo, né?
Então, você tem que acessar um intermediário, você tem que acessar uma corretora para comprar. As criptomoedas, você não precisa de intermediário. A gente pode trocar de pessoa para pessoa. Eu, diretamente aí com o André, posso mandar moeda para ele pode mandar para mim também. Não precisa de intermediário, a gente precisa só da rede blockchain. Mas existe a possibilidade de você comprar também de intermediário. Você pode entrar no que a gente chama de exchange, que é uma corretora de criptomoedas. Você entra lá, compra suas criptomoedas, vende, enfim, você tem vários serviços financeiros lá dentro relacionados ao mercado cripto. A questão das exchanges é o seguinte, a gente tem taxa, você vai pagar uma taxa, obviamente, por isso que a exchange existe, para ganhar um dinheirinho em uma taxa, você paga uma taxa para ela poder te repassar o dinheiro ou para você vender o que você está alocado ali. E aí tem uma questão muito importante, pessoal, dentro das exchanges existem carteiras de criptomoedas. Então, eu coloquei real lá dentro, converti para Bitcoin, coloquei R$100, converti para Bitcoin. Esses R$100 vão virar Bitcoins que vão para minha carteira de Bitcoins dentro da corretora. E aqui é um ponto que as pessoas confundem muito cuidado, tá? Corretora não é carteira, tá? Então, por mais que dentro da corretora tenha uma carteira, aquela carteira não é sua, não é de autocustódia como as outras que eu mostrei anteriormente. Se a corretora falir, as suas criptomoedas vão junto. Já aconteceu muitos casos de corretora falir e as pessoas perderem o dinheiro que está lá dentro, tá? Por conta de ser um mercado que não é muito regulamentado, tem as suas vantagens e também tem essas desvantagens. Então, é bem importante vocês saberem disso, tá? E aí, trazendo alguns termos técnicos, esses termos técnicos, eles são usados tanto no mercado tradicional, que é o mercado de ações, fundo imobiliário, de investimento aí que vocês conhecem, quanto no mercado de criptomoedas, criptoativos. Quando vocês ouvirem falar sobre urso e touro, lembrem dessa imagem. Quando eles falam que os ursos estão atacando e o mercado está caindo, é por conta disso. O urso, ele ataca de cima para baixo. Então, ele joga o mercado para baixo. Então, o urso, o animal urso, se vocês olharem, a forma de atacar dele é essa, é de cima para baixo. O touro, quando ele vai atacar, ele vai dar chifrada. Então, ele ataca de baixo para cima. Então, quando eles falam, os touros estão mexendo com o mercado, provavelmente o mercado está subindo. Investidores estão investindo ali e o mercado está subindo, tá? Então, associem essa imagem que vocês vão entender bem aí, esses termos técnicos. Vocês podem ouvir falar de sardinhas. Sardinhas é a grande maioria de nós aqui. O que é a sardinha? São as pessoas comuns, pessoas ali com dinheiro que investem, pessoas que têm pouco dinheiro, pessoas que têm uma quantidade alta, mas não é muito expressiva. Então, as sardinhas é a manada, a maioria da população. São as pessoas que não têm muito conhecimento no mercado, que vão seguindo as tendências. Olha só, pessoal, as sardinhas, elas seguem em bando. Então, uma vai para um lado, todo mundo vai para aquele lado. É o que acontece no mercado. Vocês já viram? Se não viram, vão começar a reparar a partir de agora. Se uma ação cair por algum motivo, às vezes é uma notícia realmente que vai dar um impacto, às vezes é uma fake news. Acontece muito de sair fake news no mercado para poder derrubar a ação, para poder derrubar o valor de alguma coisa. E aí, o que acontece? Uma pessoa vende, as outras assustam, aí todo mundo começa a vender. É o efeito que a gente chama de efeito manada. As sardinhas estão sardinhando, fazendo sardinhagens, estão vendendo em manada aquele ativo, seja criptomoeda, seja fundo imobiliário, ação. Então, por isso chama sardinhas, elas vão andar em bando. Então, se está caindo uma coisa, o pessoal olha, assusta, nossa, está caindo, vou vender correndo para não perder muito dinheiro. Nem sabe o que está acontecendo. Às vezes é só uma fake news. E aí vai e vende tudo. E aí nesse meio também nós temos outras figuras. Temos aí os tubarões embaixo ali das sardinhas. Então perceba que as sardinhas estão indo para um lado, o tubarão está indo para o outro. O tubarão são pessoas que têm bastante dinheiro. E aqui eu estou falando de pessoas, não é empresa, tá? Então são pessoas que têm dinheiro mesmo. E elas, além do dinheiro, geralmente elas têm um conhecimento para poder andar por aquele mercado. Tá? Então, são chamadas de tubarões. E nós temos as famosas baleias. O que são as baleias? As baleias são grandes empresas, grandes entidades que realmente mexem com o mercado. Então, as baleias, elas têm muito dinheiro. E ela faz exatamente o que está acontecendo aí na imagem. Ela faz o mercado subir e ela também faz o mercado cair. O que acontece? Uma instituição muito grande, e isso acontece, tá, pessoal? O mercado de criptomoedas, ele é pequeno comparado ao mercado tradicional. Então, qualquer empresa que tem muito dinheiro e injeta ou tira dinheiro ali do mercado de criptomoedas, balança muito o mercado. Então, se uma empresa injetar muito dinheiro no mercado, o
que vai acontecer com o Bitcoin ou com as criptomoedas? Dinheiro que eu falo é despejar. Eu tenho 50 milhões de Bitcoins aqui. Tem mais que as 21 unidades ali, por exemplo. Injetei tudo lá dentro, o mercado vai despencar, tá? Então, a empresa que tem muita criptomoeda, muito dinheiro despeja ali no mercado, ele cai, tá? Se ela compra muito, o mercado sobe. Então, as baleias, elas manipulam o mercado. O que elas costumam fazer? Despeja dinheiro lá dentro, o mercado cai, na hora que o mercado dá uma estabilizada, a galera começa a vender, as sardinhas começam a vender, os bitcoins ali, começa a cair mais, a baleia vai lá e compra, baratinho. Além de comprar barato, ela faz o mercado subir de novo, porque ela compra em grandes volumes. Então, existe essa manipulação, tá? E nós temos os golfinhos. Os golfinhos estão associados a pessoas ali que têm... Aí tem uma diferença, tá? O tubarão é associado a pessoas que têm muito dinheiro. O golfinho é associado a pessoas que têm muito dinheiro e que têm uma inteligência de mercado ali. Porque o golfinho é muito associado à inteligência, né, de mercado. Então, está muito nessa linha, tá? Então, são alguns termos técnicos aí que vocês precisam entender e saber que existem, tá? Aqui, pessoal, eu recomendo para vocês esse site. Eu vou entrar daqui a pouquinho aqui e mostrar para vocês. CoinMarketCap. Vocês têm várias criptomoedas listadas ali. Todas que existem no mercado estão listadas ali. Vocês conseguem ver os projetos. Lembrando que criptomoeda são projetos. As empresas existem para resolver problemas da sociedade, certo? As criptomoedas são projetos que visam essa mesma ideia. Então, Bitcoin veio para resolver o problema da privacidade, de ter uma moeda que o governo não controla. O Ethereum veio com a ideia de contrato inteligente, e outras criptomoedas vêm com outras ideias, tá? As altcoins aí vêm com outras ideias. Então, dentro desse site, CoinMarketCap, vocês têm todas as informações de todas as criptomoedas. Tem o que a gente chama de white paper, que é a proposta, o projeto daquela criptomoeda. E aí você pode analisar para ver se tem fundamento ou não, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o site ali, mas é basicamente isso aqui, ele traz um ranking das moedas que tem mais valor. Bitcoin está em primeiro, Ethereum em segundo, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda. Depois temos ali uma stablecoin, o SDT. Só beber um golinho já aqui, pessoal, que ressecou a garganta. Temos outras criptomoedas aí, BNB, Solana, enfim. Tem uma lista enorme. Temos esse site aqui, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês aqui também, que é o Odyssey. Tá? Convido vocês a entrarem nesse site. O que é o Odyssey, pessoal? Imaginem o YouTube dentro da blockchain. Hoje o YouTube, ele é centralizado no Google, porque ele tem um dono. O Google é dono do YouTube. Centralização. Imaginem o YouTube descentralizado na blockchain, que tem como dono uma comunidade. É o Odyssey. É exatamente o YouTube, só que descentralizado. E aí, pessoal, dentro do Odyssey, dentro dessa plataforma de vídeos, você ganha criptomoedas, que é a LBRY, ou Library. Você ganha para... mudou um pouquinho a regra, tá? Mas antes, se você entrasse todo dia e assistisse 3 vídeos, você ganhava uma determinada quantidade de moeda. Depois eles foram mudando um pouco a regra. Se você posta um vídeo, você ganha uma determinada quantidade de moeda. E essa moeda, você pode trocar ela em real, se você quiser. Só que ela vale bem pouquinho, tá? Alguns centavos ali. Temos um projeto bem interessante, também deixei o link aqui para vocês. Esse projeto aqui, pessoal, é do crédito de carbono. Só vou resumir para vocês aqui, que o nosso tempo já está acabando. O que é o crédito de carbono? O MCO2. MCO2 é um token que foi criado para trabalhar a questão do crédito de carbono. Para quem não é muito dessa área, o que é o crédito de carbono? De forma bem resumida, tá? A empresa que polui muito o meio ambiente paga uma multa para a empresa que polui menos o meio ambiente. É mais ou menos isso. E essa logística de pagamento, ela era bem arcaica, bem manual, tá? Sim, do ponto da pessoa ligar para outra por telefone, sabe? E aí, eu deixei o link do vídeo ali, onde tem a entrevista com o CEO desse projeto. Esse token, ele veio com a ideia de automatizar isso. Então, ao invés das empresas transacionarem dinheiro, elas fazem através do token, tá? E não vou dar muitos detalhes, vou deixar para vocês verem um vídeo ali depois. E aí, qual que é a diferença de token para criptomoeda? Token é algo que você transforma, algo que é um ativo do mundo real que você transforma no mundo digital. Já a moeda, ela
por conta própria, ela já tem o seu próprio valor, tá? Não precisa de um ativo. Temos dentro da rede, né, temos as DeFi, que são as finanças descentralizadas, que oferecem serviços financeiros, investimentos com criptomoedas. Temos também os NFTs, que são tokens não fungíveis. Tudo isso é tecnologia da blockchain. O que é o NFT? Non-Fungible Token. É um token não fungível. O que é um token não fungível? Vamos entender aqui bem rapidinho. Bem fungível é uma nota de R$10. Eu posso ter duas de 5 ou uma de 10. Tem o mesmo valor. O que é um bem não fungível? Quadro da Mona Lisa. Só existe ele. Ele é o único, tá? Certidão de casamento. Também é um bem não fungível. Se alguém não entender por que certidão de casamento não é um bem fungível, pode perguntar para a esposa, que ela vai explicar perfeitamente bem aí para quem é casado, né? Por quê, pessoal? O quadro da Mona Lisa a gente não consegue ter outro igual, porque ele é único, tá? A gente consegue ter cópias, mas não é original. A certidão de casamento, a gente não consegue trocar. Eu não consigo trocar a certidão de casamento com outra pessoa e ela tem o mesmo valor. Ela perde o seu valor. Então isso é um bem não fungível, tá? Camiseta autografada é um bem não fungível, que ela é exclusiva, né? Disco autografado, bola da Copa do Mundo, aquela partida em específico, né? Então, são bens não fungíveis. E aqui eu trouxe para vocês, vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Vou só compartilhar a tela com vocês aqui, referente a Odyssey, tá? Que é o site que eu comentei com vocês. Esse site aí. E vocês... Tem vários vídeos aqui, tem inclusive canal do YouTube que está aqui dentro, tá? Temos... aproveitando essa guia que ela está compartilhada, né? Temos o site lá, o CoinMarketCap. Aqui vocês encontram todas as criptomoedas que existem no mercado, o valor delas, o gráfico. Vocês podem explorar isso aqui também, tá? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês rapidinho, só uma última questão aqui antes da gente fechar, que é o gráfico, a análise gráfica, tá? A gente tem alguns tipos de análise para você saber se o mercado vai subir, se vai cair. E aí, pessoal, o que é passado, o que aconteceu no passado, não garante que vai acontecer no futuro, não garante que aquilo vai acontecer. Mas os analistas de mercado, eles costumam trabalhar com análises gráficas. Então, você pega o gráfico do Bitcoin, das criptomoedas ali, por exemplo, e faz uma análise de tendência, tá? Não quer dizer que aquilo vai acontecer perfeitamente. Pode ser que aconteça, pode ser que não, tá? Mas pelo menos você tem um direcionamento. Um exemplo, tá, pessoal? Todo mundo sabe que tem uma tendência de quando a inflação sobe, a taxa Selic ali, por exemplo, sobe, o valor dos fundos imobiliários cai, a cotação deles cai, as ações caem, porque as pessoas saem da renda variável e vai para a renda fixa. E quando a Selic cai o valor dela, acontece o inverso. As pessoas começam a ter pouco rendimento na renda fixa, começam a ir para a renda variável, onde elas vão ganhar mais. E aí, o valor das ações, fundo imobiliário começa a subir. Isso é um ciclo, é uma tendência. E o Bitcoin tem algo parecido, tá? Eu trouxe aqui só um exemplo, só para vocês entenderem. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, o valor dele, tá? E aqui, ó, ele tá fazendo esse quadradinho aqui, verde, né? É o valor que ele tá hoje, 68. Se ele cair, ele fica vermelhinho. E a gente consegue ver o valor dele ali. No dia, no mês, no ano. E aqui vocês podem acessar depois esse site, é o TradingView, ele é gratuito. Dá para vocês brincarem bastante com ele. Dá até para simular você comprando aqui Bitcoin, ver quanto você está ganhando. E aí, pessoal, aqui a gente tem algumas tendências bem interessantes. Vou mostrar para vocês rapidinho. Só para vocês entenderem essa parte de análise gráfica aqui. O Bitcoin, por exemplo, aqui eu estou trazendo um indicador, tá? Que a gente chama de P-Cycle Topic. O que é um indicador? É um indicador de tendência. Então, veja o seguinte, percebam que eu tenho duas linhas aqui, amarela e verde. Essas linhas são referentes a médias móveis, tá? O que essas linhas indicam? A gente tem um padrão quando a gente analisa esse tipo de gráfico. Perceba que quando essas linhas cruzam, logo em seguida tem uma queda forte no mercado. Então, a gente tem a alta histórica do Bitcoin, as linhas se cruzam, aqui é o gráfico do Bitcoin, tá, pessoal? As linhas se cruzam, tem uma queda forte. Isso, pessoal, tende a se repetir. Esse indicador, ele tem acertado esse tipo de movimento. Para que serve isso?
Olha, depois que o Bitcoin bater alta histórica, está previsto que o Bitcoin vai subir muito ano que vem, não é uma garantia, está previsto, mais no final do ano. Em algum momento essas linhas podem se cruzar. E quando elas se cruzarem, o Bitcoin está lá em cima, no topo, alta histórica. Quando essas linhas se cruzarem, indica uma tendência de que ele vai cair. Não garante que ele vai cair, mas existe uma grande chance dele cair. Por quê? Porque várias vezes, lá em 2017, as linhas se cruzaram, o Bitcoin estava lá em cima, caiu. Tá? Então você consegue perceber esse tipo de tendência analisando o gráfico. Então por isso que o pessoal usa muito esse tipo de análise gráfica, não só com criptomoedas, mas também no mercado tradicional. Olha só aqui, pessoal, lá em 2020, 2021. Olha só, Bitcoin batendo alta histórica lá, as linhas se cruzaram, logo em seguida, queda forte no mercado. Tá? Então, é isso, pessoal. Foi alguns conceitos que eu quis trazer aqui para vocês, e espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado bastante aí no conhecimento de vocês. E se tiverem alguma dúvida, algum ponto aí, podem ficar à vontade. Perfeitamente, já vou começar trazendo as dúvidas. Então, professor, o aluno José Ivo perguntou, como funciona a venda feita por Bitcoin? Por exemplo, como funciona a transação? Isso, perfeito, uma ótima pergunta, tá? A transação, ela tem uma interface muito amigável. Então, por exemplo, tá? Você pode pegar a corretora, uma corretora de criptomoedas. Eu vou citar um exemplo para vocês de corretora, Binance. Podem digitar no Google aí, ó. Binance, escrever desse jeito mesmo, B-I-A-N-A-N-C-E, Binance. É um exemplo de corretora. Você pode, por exemplo, entrar nessa corretora, se cadastrar ali dentro, aí você vai precisar informar os seus dados, CPF, vai precisar tirar foto do seu rosto, do seu documento. Você entra ali dentro, se cadastrou. Você vai ter uma conta para você depositar real. Então você pode usar o seu próprio celular, você vai fazer a transação de real para aquela conta. Aí pode ser agência mesmo, conta bancária normal, você vai enviar para uma conta bancária normal o seu dinheiro, ou você pode usar até o Pix, né? Tem a possibilidade de fazer um Pix também para a corretora, chave Pix, o dinheiro seu cai lá até mais rápido. Depois, dentro da corretora, você vai converter o seu real para a criptomoeda que você deseja, para Bitcoin. Você escolhe lá, real, converter Bitcoin. Aí você escolhe, quero converter tudo que eu tenho de real para Bitcoin? Não, quero converter R$10 em Bitcoin. Então vai dar R$10 em Bitcoin, vai dar 0,0000 Bitcoins. Né? Então é uma fração bem grande de Bitcoins, é bem pequena a quantidade de Bitcoins que vai dar. Não sei se ficou claro, né? Mas seria mais ou menos assim. Ok, eu acredito que você... aproveitar, né? Eu também tenho uma dúvida. Vamos lá, ué. Não é exatamente sobre a parte de criptomoedas, mas sim sobre a tecnologia blockchain. Recentemente, o Brasil anunciou uma moeda digital. Digital, né? O DEX. Como isso funcionaria dentro da ideia do blockchain? Isso, tem a ideia de que essa criptomoeda, essa moeda vai rodar dentro da rede blockchain. O pessoal está falando isso, né? E aí, o que é a ideia aqui, pessoal? A DREX, que é esse real digital que o André falou, muito bem falado, André, até agradeço aí pelo assunto, não é uma criptomoeda, tá? Pode parecer, o governo vai vender, talvez, como criptomoeda, mas não é. Criptomoeda é uma moeda criptografada que não é emitida pelo governo. Vocês viram lá que o Bitcoin foi justamente criado para ser fora do governo ali. Isso é uma moeda, uma economia à parte, tá? Então ela é descaracterizada de criptomoeda porque ela também é centralizada. A ideia de criptomoeda também é a descentralização. Como que vai funcionar, pessoal? Então, assim, a gente tem algumas ideias, algumas coisas que foram saindo na internet, algumas notícias. Não sei afirmar para vocês se vai ser assim ou não, mas a princípio você vai ter uma conta ali onde você vai ter o seu real digital e aí você consegue transacionar de uma pessoa para outra. É muito parecido com o Pix. Só que qual que é a diferença? Eu acho que aqui a diferença talvez é até difícil de entender. O Pix, você precisa ter o dinheiro físico na sua conta. Então eu preciso ir lá no caixa eletrônico, colocar real, para mim eu consigo fazer Pix. O Drex, ele não é real, ele não é o real, ele não é a moeda real. O Drex é o Drex, só que ele é pareado com o real. É como se fosse uma stablecoin do real. Tá? Então o Drex é uma outra moeda. Eles vão chamar de real digital, mas é uma outra moeda. E aqui, pessoal, tem alguns pontos bem críticos, tá?
existem algumas notícias, não tem como afirmar isso, mas existem notícias, alguns assuntos aí falando que o governo consegue, por exemplo, colocar uma data de validade para esse dinheiro. Então, por exemplo, você recebeu ali o Bolsa Família. O Bolsa Família, você só vai poder comprar coisas em estabelecimentos que tem uma parceria ali com o Bolsa Família, por exemplo. Só coisas alimentícias, tá? E vai ter um prazo. Então, você recebeu naquele mês, não estou falando que vai ter, tá, pessoal? Estou falando das notícias que saem, né? Que você vai ter um prazo para gastar aquele dinheiro. Se você não gastar aquele dinheiro naquele prazo, não se sabe o que vai acontecer. Imposto de renda. Você não vai precisar declarar imposto de renda. Vai descontar direto da sua conta. Por quê? Porque o governo já vai saber tudo sobre você, né? Então, a gente quebra a privacidade que o Bitcoin traz. Hoje, não sei se vocês perceberam, mas o volume de malha fina aumentou muito esse ano. Teve um volume grande. Por quê? O Pix. Com o Pix, o governo sabe as suas transações. Com os outros sistemas, ele consegue saber também. Com o TED, só que é mais difícil. Com o Pix fica mais fácil. E aí, com o Drex, vai ficar mais fácil ainda. Tá? Então, tem algumas notícias falando como vai funcionar, mas a gente não sabe aí ao certo ainda. Mas o que a gente sabe é que é uma moeda à parte que vai ser pareada ao real. Você vai conseguir converter real para Drex e Drex para real. A ideia não é acabar com, isso é fato, tá? A ideia não é acabar com o real físico, tá? A moeda ela sempre vai existir de forma física, tá? Não sei se eu fui na linha que vocês estavam perguntando aí, mas seria isso. Não, mas já foi exatamente na linha que eu queria saber bem, porque é algo que já está surgindo nas notícias e é sempre bom ter esse tipo de conhecimento, exatamente pelo Drex utilizar-se da tecnologia blockchain, que aí, que exatamente você falou, traz também essa questão da segurança, por isso que eu queria saber. Exato, só eles estão trazendo a blockchain, mas estão descaracterizando ela, que é a privacidade, que é a descentralização, está bem descaracterizado. Mas segue por essa linha sim. Inclusive, professor, enquanto eu vou abrindo aqui o sorteio, se for permitido, eu tenho uma curiosidade sobre a questão lá da Era do Ouro. Teve um período nos Estados Unidos, uma data bem específica no final de novembro, que o pessoal aplicou um golpe financeiro com relação ao ouro, que os investidores compraram todo o ouro de uma região lá de São Francisco, e isso quebrou todo o mercado americano. Esse dia ficou tão conhecido que hoje a gente tem a Black Friday, por causa disso. É verdade, tem uma associação com isso mesmo, né? É verdade, bem lembrado, bem lembrado. Bom, agora de forma bem rápida, vamos para o nosso sorteio, né? Lembrando, todo mundo aqui já conhece mais ou menos as regras, mas é sempre bom explicar aqui. Vai ser feito sorteio com todos os nomes que foram feitos no formulário acima. O participante tem que estar, o vencedor tem que estar aqui presente na palestra para receber após, ok? Vamos lá. Opa, Ricardo Cardoso da Silva, você está aí? Olha só. Já vi até mais uma pergunta aqui, professor, enquanto a gente vai procurando o ganhador. Existem sites que oferecem bitcoins grátis, já que é uma moeda virtual e está valorizando? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso aí. As pessoas associam Bitcoin, criptomoeda, a golpes, tá? A pirâmides, mas não é a moeda, não é a rede, não é a tecnologia. São as pessoas estragando as coisas, né? Então, muito cuidado, falando que você vai ganhar Bitcoin, que você vai ganhar criptomoeda, provavelmente é golpe. Hoje o pessoal está dando golpe. Até esses dias eu vi um golpe que eu fiquei impressionado. A pessoa manda mensagem para você no WhatsApp confirmando a consulta sua no médico, e tem o link. Aí se você clicou no link já era, né? Então, muito cuidado, que isso aí provavelmente é golpe, tá? Papai Noel realmente não tá dando criptomoeda para nós. Ô, professor, sabe, dessa de dar golpe assim, eu já vi no Rio de Janeiro, assim, no metrô, o pessoal vendendo saquinho com 10 bitcoins. Vendendo por quanto? Eu acho que tá no vendendo por 50 reais o pacotinho. Eu vou vender esse aqui, ó, por 20 Eu fiquei de cara quando eu vi isso. Gente, tem muito, cara. Elisângela dos Santos, tá aí? Eu tem muito, não. Tem muito porque é o desconhecimento, né? Uma
coisa que as pessoas não conhecem, né? E aí eles aproveitam. Não, e o legal dessa época mais antiga do Bitcoin é que você vê uns prêmios. Ih, Ricardo Alves de Almeida, você tá aí? Olha, levantou. O nosso ganhador chegou. Inclusive, esses dias eu estava vendo na internet mesmo um concurso. Lá de 2009 mesmo. Que o pessoal estava ganhando. Primeiro lugar, ganhava um PlayStation 3, eu acho que era na época. O segundo lugar, um Xbox. E o último lugar, o quarto, quinto e o sexto, ganhava 25 bitcoins. Olha só, o pessoal não quis adquirir Bitcoin de novo. Não, pra você ter uma ideia, André, eu acompanho o mercado, cara, desde 2018, cara. Eu entrei minerando Ethereum, que é altcoin, né? E aí fui aprendendo, estudando um pouquinho. Cara, eu acompanhava Bitcoin todo mês, todo dia. E aí, justamente no crash ali da pandemia, que eu não acompanhei, foi aquele mês que teve a pandemia, aquele alvoroço, eu não acompanhei. O Bitcoin bateu $3.000. Hoje ele tá $68.000. Nossa. Então, assim, perdi uma chance enorme ali. Pior que eu me perdi, porque nessa época eu acompanhava também. E tem uma coisa interessante, né, até aproveitar. O Bitcoin, ele é como se fosse um furacão, cara. Ele é um tornado, porque na época da pandemia, o governo imprimindo dinheiro, o que algumas pessoas estavam fazendo com o dinheiro que elas recebiam do governo? Estavam jogando no Bitcoin. Muitas pessoas estavam fazendo isso. Muitas, assim, dentro do contexto das criptomoedas, né? Então, o Bitcoin e as criptomoedas subiram depois de um tempo ali. Teve o crash da pandemia ali, depois de um tempo as criptomoedas, o mercado cripto subiu muito, porque o governo imprimindo muito dinheiro, as pessoas começam a injetar dinheiro na economia, começam a injetar dinheiro nos investimentos de renda variável, criptomoedas e por aí vai. Então isso acaba subindo um pouco o mercado muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes sim. Eu acho que eu vou aproveitar aqui, né, parabenizar o Ricardo Alves pela conquista. Nós entraremos em contato com você em breve para te passar melhores informações sobre como conseguir pegar a sua pós, ok, Ricardo? E eu gostaria de, primeiramente, agradecer muito ao professor Rafael Umbro pela presença aqui hoje, pela excelente palestra, e obrigado até por tirar nossas dúvidas e trazer esse assunto tão importante para o mercado de tecnologia, que é as criptomoedas e o blockchain. E eu gostaria que o senhor desse algumas considerações finais. Sim, com certeza. Agradeço aí toda a equipe, né, da instituição pelo convite. Agradeço aí, André, pela acompanhar a gente aí, pela conversa. Eu acho muito legal esse bate-papo, né? A gente vem em formato de palestra, mas acaba virando um bate-papo. Isso é muito legal, acaba agregando muito aí para o evento. Agradecer aos alunos, parabenizar aí o ganhador da bolsa. Aproveita nessa bolsa aí, pega um curso aí de pós. Todo mundo aqui é da área de tecnologia, André? Sim, a maior parte da aula são da área de tecnologia. Pega um curso aí da área de tecnologia ou de alguma área próxima ali, de repente aí, quem sabe, vocês também estão seguindo aí por esse caminho, criando uma criptomoeda, criando alguma empresa aí de sucesso, né? Então, é isso, pessoal. Parabéns, tudo de bom para vocês. Agradeço pela participação, tá?